Jogo pós-derrota, segundo jogo seguido que o Flamengo não faz gol, segundo jogo seguido que o Flamengo, o Flamengo vem jogando mal há algum tempo, mas contra o Cruzeiro eu dei uma relevada porque era o Cruzeiro, uma equipe extremamente forte. E o Flamengo, na minha concepção, contra o Cruzeiro não fez uma partida ruim, não. Pelo contrário, eu acho até que foi bem. Mas contra o Bahia, nesse domingo, que noite para o torcedor rubro-negro. Uma noite para o torcedor rubro-negro esquecer. Não só o torcedor rubro-negro. Na verdade, o Felipe Luiz ele não pode esquecer, não. Nem os jogadores do Flamengo podem esquecer. Tem que ficar na cabeça deles essa atuação medíocre do Flamengo diante do Bahia. Eu tenho muita coisa para falar sobre tudo. Ah, mas teve um expulso. Pois é, não foi uma expulsão errada. Foi uma expulsão extremamente juvenil. Tal como a postura do Alacian também no segundo tempo, prejudicando demais o Flamengo. Uma atuação ridícula do Ayrton Lucas. Nossa, tem muita coisa para eu falar agora. Eu sei que é chato pedir isso pós-derrota, mas queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar esse vídeo com os amigos, hypar o vídeo, soltar o dedo no like. Isso ajuda demais o canal Vene Casagrande. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pela escalação. Achei uma escalação extremamente ok. Eu continuo questionando por que do Ayrton Lucas está na frente do Vinha. Eu acho que vocês vão me dar razão depois do que vocês assistiram hoje, depois do que eu vou falar sobre o Ayrton Lucas. Achei uma escalação, enfim, não estava errada. Achei coerente da parte do Felipe Luiz. Botou o Pedro de volta. Enfim, eu queria ver mais o Luiz Araújo em campo, mas vamos lá. Escalação ok. Só que aos 12 minutos, a estratégia do Flamengo iria ter que mudar totalmente. Porque aos 12 minutos do primeiro tempo, o Danilo, que é um jogador extremamente experiente, jogador de Copa do Mundo, seleção, nível Europa, ele cometeu uma falta totalmente desnecessária, levantando o pé, acertando o rosto do jogador Thiago do Bahia. Uma expulsão extremamente justa, cartão vermelho direto, não teve nem resenha. E ele ainda teve a cara de pau de reclamar. Eu não sei como ele teve a cara de pau de reclamar, porque foi uma expulsão extremamente justa. E aí vem o primeiro erro do Felipe Luiz, na minha concepção, tá? Não sou dono da verdade, mas na hora que ele botou o Cleiton, na hora eu falei, por que o Cleiton? Aí eu fui olhar os números do Cleiton. O Cleiton tem 6 jogos na temporada. Ele não entrava em campo desde o dia 27 de julho, sendo que ele ficou 3 minutos em campo na ocasião. A última partida dele, que ele ficou 90 minutos, e antes desse 27 de julho ele foi entrar em campo apenas no dia 5 de fevereiro, que foi contra a Portuguesa ainda no Campeonato Carioca. De lá para cá ele não jogou. Ele colocou o Cleiton, mas Vene, ele vai colocar quem? Primeiro, não se libera o Iago, que é um baita zagueiro do Sub-20, jogador com um potencial absurdo para jogar aquele Mundial mequetrefe da seleção, que inclusive a seleção passou vexame também, foi eliminada na fase de grupos. Você liberar o Iago e continuar com o Cleiton, um jogador que não vai nem ficar no Flamengo ano que vem, já é um erro. Aí o Cleiton foi acionado hoje, mas Vene, ele não tinha o Iago no banco, ele iria colocar quem? Colocasse o Vinha. O Vinha sabe fazer essa função de zagueiro. Ele já fez isso no Palmeiras, ele fazia isso no Campeonato Italiano, ele já fez isso na seleção uruguaia. E por falar em Vinha, o que explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha? Foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Felipe Luiz, vou repetir, foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Nada explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha. Nada. Vocês não têm uma justificativa sequer para me fazer ficar convencido e mudar de ideia de que o Ayrton Lucas tem que jogar na frente do Vinha. Ainda mais depois da atuação de hoje. O Ayrton Lucas foi o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, o erro do Danilo na expulsão foi muito por conta do erro da marcação do Ayrton Lucas. Isso precisa ser dito. E outra, o que aconteceu? Aí vem, eu sabia que isso ia acontecer. É óbvio que aos 44 minutos
do primeiro tempo, o Bahia iria aproveitar esse tipo de situação. O Cleiton simplesmente dormiu no lance, deu um mole absurdo, bobeou, falta de ritmo total. O jogador, o atacante adversário, William José, que vive uma fase horrível, a torcida do Bahia vive criticando ele, roubou a bola do Cleiton, finalizou, gol. Só que nesse mesmo lance, Ortiz e o Ayrton Lucas viraram o rosto e o corpo na hora do chute do adversário. Gol deles. Mas antes do gol do Bahia, teve um gol que o Samuel Lino perdeu, que nenhum jogador tem que perder, não é porque ele foi comprado por 22 milhões de euros, não é porque ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, é porque ele é jogador do Flamengo, atacante, ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se ele tivesse feito aquele gol, a história poderia ter sido diferente, mas o Si não entra em campo. E aí vem o segundo tempo. No intervalo do jogo, Felipe Luiz promoveu 3 mudanças de uma vez só, tá? Saíram De La Cruz, Carrascal e Samuel Lino. Entraram Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Pois é. Correria, pressão, mas não era noite para o Flamengo. Coletivamente falando, o time atuou muito mal. Individualmente falando, os jogadores estavam mal, não estavam vivendo uma boa fase. Depois ele colocou o Alacian. O Alacian conseguiu ficar 11 minutos em campo e o Juvenil levou 2 cartões e foi expulso em 11 minutos. E ele entrou... Gente, ele tem que entender que pilha, estava com pilha, com vontade, não significa que isso é certo. É óbvio que isso vai atrapalhar e está atrapalhando. A expulsão dele foi extremamente correta. Os 2 cartões. E ele ainda teve a cara de pau, como o Danilo, de ficar reclamando e atrasando ainda mais o jogo e atrapalhando ainda mais o Flamengo. Não é possível que o jogador tenha tanta falta de inteligência assim. Não é possível. Ah, mas ele é jovem, mas ele já está no time profissional, gente. Quando ele decidiu contra o Chelsea, todo mundo elogiou. E agora não pode criticar? Tem que criticar sim, faz parte do processo. Eu achei que ele já tivesse aprendido naquela, quase que eu falo, naquela bobeada contra o Atlético Mineiro, na disputa de pênalti. Mas não aprendeu, não. Entrou hoje cheio de marra, achando que pilha ganha jogo. Pilha não ganha jogo, não, Alacian. Aprenda. Aprenda. Você é jovem, ainda pode aprender. Põe isso na sua cabeça. Para com essa teoria. Para de ficar mandando indiretinha em rede social. Joga bola. Você veste a camisa do Flamengo, Alacian. Você não pode, em 11 minutos, receber 2 cartões e prejudicar o Flamengo. Eu não estou dizendo que a culpa é sua da derrota, não. A culpa não é sua. O meu ponto é, ou você aprende agora ou não vai aprender. E lá na frente vai ficar dando entrevista dizendo, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Tá todo mundo dizendo para você aprender. Mas ao invés de aprender, fica mandando indiretinho em rede social. Aprenda. O Flamengo mereceu perder hoje. O Flamengo mereceu perder a liderança para o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha vencido o São Paulo num absurdo de lance. O jogo estava 2-0 para o São Paulo. Teve um pênalti escandaloso para o São Paulo, que o árbitro e nem o VAR deram. Mas o Palmeiras venceu. E o Flamengo não merecia vencer o Bahia hoje. Derrota justa. E o Felipe Luiz vai ter a data FIFA, cerca de 10 dias, para preparar esse time para pegar o Botafogo no dia 15. Tem que melhorar. O desempenho nos últimos jogos caiu. Felipe Luiz tem que melhorar. Contra o Cruzeiro eu relevei, repito, pela qualidade do adversário, e o Flamengo fez um bom jogo. Mas o último grande jogo do Flamengo, faz tempo, e quando eu falo jogo, levando em consideração os 2 jogos, talvez contra o os 2 tempos, talvez contra o Internacional em Porto Alegre, pela Libertadores. E o primeiro tempo contra o Estudiantes. De lá para cá, é um time que está caindo de produção. A data FIFA vem num bom momento para o Felipe Luiz ter tempo para preparar esse time para a sequência de jogos importantes que vai ter em outubro. Tem o Botafogo,
tem o Racing, tem o Palmeiras. Então, Felipe Luiz, acorda. Chegou a hora, chegou o momento decisivo da temporada. Beleza? O Flamengo decidiu adiar qualquer conversa sobre a renovação do contrato de Augustin Rossi para 2026. O goleiro que vive grande fase tem vínculo de até 2027 e deve negociar a extensão futuramente, com possibilidade de prorrogação até 2028 e aumento salarial. Mesmo com pressa, o rubro-negro demonstra total interesse em manter o argentino no elenco, valorizando sua importância como titular e líder da defesa, além do bom relacionamento com a torcida e a adaptação à cultura brasileira. A direção aposta que, com calma, Rossi seguirá firme no Mengão nos próximos anos. Para mostrar que o Flamengo não é paixão sem fim, eu deixo você com essa última notícia aqui no Alerta Flamengo Oficial. Rossi segue forte no gol e a nação já sente segurança que ele dá. E aí, o que você acha? Vai rolar renovação ou não para 2026, 2027 e assim por diante? Abraço!